É um prazer. Eu já assisti uma live com a Eliane, achei maravilhosa. E aí convidei ela para vir falar para a gente, porque eu achei que mais mulheres merecem ouvir o que ela fala, porque é transformador. Obrigada. Imagina. É Pode um ficar à vontade, prazer, tá, né, Eliane? tá com vocês. Eu estava acompanhando aí a live desde o início, né? E para começar, eu queria começar com a fala, né? Porque acho que as mulheres que me antecederam tiveram falas maravilhosas, né? Acho que contribuíram muito. E começando pela Luciana, eu também tenho aqui os meus olhinhos essenciais, né? Uso bastante, uso o meu difusor no consultório para ajudar também os meus pacientes. E de fato, né, a natureza ela tem um papel fundamental, né, na nossa saúde. Né? Ela trabalha com um ativo de prevenir, né? E os alopáticos seriam para remediar. Então, eu acho que é uma boa Melhor sempre a prevenir do gente que se optar remediar, né? por, sim, sempre uma boa opção. E a Luciana ela falou a respeito, né, do uso dos óleos essenciais para a saúde emocional. De fato, eles podem fazer uma grande diferença na nossa saúde emocional, principalmente nessa época de pandemia. Por quê? Né? Agora a gente tem visto, acho que foi a Luciana também que falou que o Brasil, né, ele ocupa o primeiro lugar no ranking da ansiedade, o país mais ansioso do mundo. E isso é uma verdade, isso foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Se eu não estou enganada, acho que o ano passado eles tiveram uma previsão de que 2020 a ansiedade e depressão seriam as doenças que mais paralisantes no mundo. E pensando que o Brasil já estava em primeiro antes desses dados, é algo bem alarmante para a gente quando a gente pensa em tudo isso, que esses dados foram gerados antes de uma pandemia, né? Então, vamos pensar como Ixi, isso imagina deve agora. o que deve ter acontecido com esses dados, pensando agora com a pandemia, né? Então, tem sido crescente o número de pessoas com essas dificuldades no consultório, né? Hoje, online, por conta do lockdown, da quarentena, então a gente está fazendo os atendimentos online, mas as dores elas continuam as mesmas, né? Então, o que seria um quadro de ansiedade, né? Só para a gente entender um pouquinho. A ansiedade ela é um processo natural do corpo, né? Todo mundo acha que a ansiedade é uma doença. Não, a ansiedade é um processo natural do corpo. A gente tem a liberação, no processo de ansiedade, de alguns hormônios, como cortisol e noradrenalina, que nos ajudam em momentos de fuga, de repente de estresse. Esses hormônios, eles começam a correr na nossa corrente sanguínea com esse intuito, né? De repente, se a gente precisa ter uma reação rápida, eles são ativados para que a gente consiga. Qual é o problema, então, quando a gente fala de ansiedade? É quando esses dois hormônios, em especial, eles começam a estar circulando na nossa corrente sanguínea com muita frequência, né? Quando eles estão o tempo todo sendo ativados. Então, eu não estou num processo de correr, de fugir, mas eu estou liberando esses hormônios. Né? O que acontece quando a Entendi. gente começa a entrar num processo de transtorno da ansiedade. Então, eu estou o tempo todo liberando esse hormônio, mesmo quando eu não estou correndo nenhum risco. Então, eu estou, ou porque eu estou estressada, ou esse medo desse futuro incerto que agora a gente está vivendo, né? A gente não sabe quando vai acabar, como vai ser, se vai ter vacina, se não vai. Então, assim, essa incerteza faz com que a gente comece a ter uns picos de liberação desses hormônios. E aí sim a gente está falando de um problema, né? Porque aí, ao invés de eu ter um processo natural da ansiedade, eu passo a ter um transtorno da ansiedade. Aí sim isso se configura como um problema. E como que eu identifico isso, né? Eu sempre falo que o ideal é que esse diagnóstico ele seja feito por um profissional, né? Porque em casa, pela internet, a gente pode acabar se equivocando no diagnóstico, mas geralmente quando a gente percebe que eu estou
taquicardia, eu tenho muita sudorese nas mãos, nas axilas, ou até mesmo tem gente que tem na face, né? Eu começo a suar, eu começo a ter uma sensação de morte, muitas vezes, né? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, então eu tenho aquela sensação de que eu É vou isso que eu morrer. ia te falar. Aí já é na crise, né? Sim, quando a pessoa está em crise, né, no processo de transtorno de ansiedade, ela tem esses sintomas. Ora, esses sintomas eles podem ser bem acentuados, que é essa sensação de morte que a pessoa às vezes vai parar no pronto-socorro. Ora, esses sintomas podem ser mais leves, né, em que a pessoa não precisa parar no pronto-socorro, mas isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo com isso, né? Porque às vezes o entorno dela vai dizer que é frescura, não é bem assim, vai lavar uma roupa, uma louça que isso passa. E não é bem assim, né? Geralmente a descarga, né, desses hormônios com intensidade, ele realmente provoca um sofrimento muito grande. E nessa época de pandemia, as pessoas agora protelam um pouco mais para procurar ajuda médica e identificar o que está acontecendo, Posso né? só fazer um comentáriozinho? Claro, Eu ouvi uma frase na semana passada, achei bem aquilo, mas ele expressou de uma forma bem clara. Algumas pessoas falam assim: ah, isso é psicológico, ah, isso é emocional, como se o psicológico, como se o emocional não fossem importantes. Aí, porque a pessoa acha que não dói, que não há uma reação física. E aí ele disse o seguinte: você acha que a emoção não é uma coisa física? Então, o que é lágrima para você, se não a expressão física de uma emoção? E eu achei aquilo lindo, porque sim, realmente, né, quando a pessoa está nesse estado que você mencionou, o coração dela nem consegue fazer o movimento sistólico completo. Por isso ela sente aquele aperto no peito. Ou seja, a emoção traz uma dor física e as pessoas descartam isso. Então, já que tu tendo a oportunidade de tirar essa ignorância de qualquer um que esteja me ouvindo, eu espero que todo mundo que está aqui nessa live nunca mais fale que é besteira a dor emocional, porque a dor emocional, ela também se torna física. A Eliane está deixando isso bem claro para a gente, e acho que essa ilustração, toda vez que vocês verem uma lágrima, vocês vão lembrar, é a expressão física de uma emocional. sim. E não só a lágrima, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente tem muitas doenças, se não a maioria ou todas elas, decorrentes da nossa vida emocional, né? Das nossas dores emocionais. Porque eu gosto muito de uma frase que diz assim: quando a boca não fala, aliás, quando a boca cala, o corpo fala. Né? Então, muitas vezes, por vergonha, eu não expresso essas dores, por preconceito, eu não expresso essas dores, e o meu corpo, ele passa a falar essas dores, por quê? Quando o meu corpo fala, rapidamente eu busco atender aquela dor. Então, vamos pensar que quando a gente pensa em dores físicas, rapidamente, quando isso vira um incômodo, a gente vai buscar ajuda. E a gente tem um nome para isso, né? Então, vamos pensar num processo de gastrite, por exemplo. Eu tenho um processo de gastrite, aliás, eu tenho uma dor no estômago e vou ao médico, né? E vou relatar para o médico: olha, eu estou com muito desconforto estomacal e eu preciso de descobrir o que é isso. O médico pede lá a famosa endoscopia e detecta que eu tenho uma gastrite. E depois que eu tenho uma gastrite, todo o meu entorno entende o que é isso. Então, se eu falo para minha família que eu não vou a uma festa de aniversário, porque eu estou restringida a comer frituras, a usar o refrigerante, a comer doces, todo mundo entende. Então, é uma linguagem comum para todo mundo. Ah, ela não vai ou ela não vai comer porque ela está com a gastrite atacada. Então, às vezes, eu vou negar alguns passeios, alguns encontros, e aí as pessoas me perguntam: por que que você não vai? Porque a minha gastrite está atacada. Mas antes da gente colocar um nome nessa dor, como é que ela surge? A gastrite, ela não é uma entidade, né, que toma conta do seu corpo e se aloja no seu estômago. Ela vem de um processo, ou de estresse, ou um processo de uma má alimentação, ou de emoções que a gente não coloca para fora.
E aí isso ataca o meu estômago. Só que aí eu começo a justificar com o diagnóstico que o médico me deu. É uma gastrite. Então eu passo a ter restrições por causa da gastrite. Porém, muitas vezes eu continuo me alimentando das coisas que me causaram essa gastrite. Porque eu não tenho É esse um autocuidado. diagnóstico aceitável socialmente, né? Exatamente, só que eu não olho para a causa da gastrite, muitas vezes. Eu restringo ali aquilo que o médico falou que eu não posso comer, mas quando a dor passa, geralmente, né, não, toda regra tem exceção, se fosse uma regra, mas a grande maioria volta a comer tudo aquilo de novo. E tem várias crises de gastrite, né? Então, eu continuo com aquele comportamento que me causa dor e sem entender, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue separar físico do emocional, né? Essas duas coisas é uma coisa só. É o meu corpo respondendo de formas diferentes a uma dor, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E quando a gente está falando desse processo de pandemia, para quem já tem quadro, por exemplo, de doenças, né, estabelecidas como a depressão, doenças emocionais, isso se torna uma coisa muito maior Agravante. agora, né? Porque já era difícil lidando, minimamente tentando ter uma vida social, imagina agora, né? Sem poder sair de casa, sem ter esse reforço para tentar lutar contra a doença. Então a gente precisa olhar para isso com a seriedade que a vida emocional ela merece, né? A Mayra ela estava falando sobre essa cobrança, né, que a gente acaba tendo, que os filhos precisam fazer a lição, que a casa precisa estar arrumada, eu preciso ter horário para entrar no home office, sair, e essa cobrança também adoece, né? Por quê? Porque eu começo a cuidar de tudo. E a mulher, né, em especial, ela tem mais ou menos o que eu costumo chamar da síndrome da Mulher Maravilha. Ela sempre acha que ela consegue tudo, que ela faz tudo, que ela dá conta de tudo e tá tudo bem. E é uma coisa meio cultural, é um paradigma dentro da nossa sociedade. E todo mundo fala, né? Quando vai fazer essa comparação entre homem e mulher, a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a mulher consegue lavar, passar, cozinhar, né? Chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, e tá tudo bem. Olha que maravilha, né? Olha que perfeita. E na verdade, a mulher ela não precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ela não precisa dar conta de Não, tudo ao mesmo tempo. ah, Não, eu acho ela que você não está mentindo, precisa. hein? E ela nem Tá tentando me, deve, você tá tentando enganar. né? E Ou ela nem você tem que deve. contar isso para as outras pessoas, porque né, é isso que todo mundo espera da gente, né? Sim, por quê? O fato da mulher adoecer, né, emocionalmente, está muito ligado a essa multifunção que ela tem. Ela tem que fazer tudo. E quando ela não consegue, ela carrega uma culpa muito grande. Né? Se ela não consegue dar conta dos filhos, se os filhos não estão bem arrumados, bem cuidados, todos com cabelinho, com corte atualizado, com a roupinha atualizada, com os brinquedos atualizados, se a casa não está brilhando do teto ao chão, ela carrega uma culpa. Olha só. E às vezes as pessoas vão dizer para ela: você não é uma boa mãe. Seu filho está sem cortar o cabelo, seu filho não escovou os dentes hoje, né? A sua casa está uma bagunça. E ela começa a carregar essa culpa. E acho que a gente precisa começar a olhar para a nossa cultura de uma forma que não precisa mais ser assim. A mulher, ela é um ser humano, assim como o homem é um ser humano. E o homem não tem todas essas cobranças, né? Claro que são polos diferentes, mas ele não precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque a mulher sempre se coloca na posição de que ela vai fazer, ela tem que fazer. E, na verdade, a, acho que foi a Mayra que também falou sobre a mulher, né, ser o humor da casa. A mulher é o termômetro. Aliás, a mulher não deveria ser o termômetro da casa, né? Ela deveria ser o termostato. Qual a diferença do termômetro para o termostato? O termômetro é para medir a temperatura e o termostato é para definir a temperatura. Né? Então, quando eu quero saber qual é a temperatura que está naquele ambiente, ou a pessoa, né, qual a temperatura que ela está, eu utilizo um termômetro. Vou lá, coloco o termômetro debaixo do braço, ou que agora o famoso, né, a leitura na testa, e eu consigo definir qual é a temperatura dela. Agora, o termostato, eu ajusto ele para a temperatura que eu quero,
e aí o ambiente vai ficar naquilo que eu ajustei. Então, se eu quero uma temperatura de 30 graus, eu vou colocar lá no meu termostato 30 graus e aquilo vai funcionar na temperatura de 30 graus. Então, a mulher, ela deveria ser o termostato. Ela definir qual é a temperatura, não o termômetro, né? Porque aí a família olha para a cara da mãe e fala: hoje ela está nervosa. Vamos medir qual é o humor da manhã. Hoje a gente olha, ela tá nervosa, então vamos pegar mais leve. Hoje ela tá feliz, então a gente pode aproveitar. Por quê? Posso Se eu fazer não um, estou bem, a minha família não vai estar bem. um comentáriozinho? Uma vez, quando a minha terceira filha nasceu, fui no pediatra e eu tava arrasada, acabada, com aquela cara de quem não dorme há vários dias. E aí o pediatra olhou assim com uma cara de dó pra mim e falou assim: "Você tem dormido?" Aí eu falei: "Como, doutor? Como que eu vou dormir com um filho recém-nascido?" Aí ele falou assim: "Não, você precisa dormir. E você precisa." Aí eu falei: "Mas eu fico com medo de acontecer alguma coisa com a minha filha." Aí ele falou assim: "Mas se você não é dor, então se tiver que acontecer alguma coisa dela dormir e morrer, ela vai morrer, nem que seja dentro de uma UTI. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer. A sua filha tá bem. Olha, você precisa entender que você é a aeromoça da sua casa." Moça, ele falou: porque se o avião balança e a gente está no avião, o que que a gente faz? A gente olha para a aeromoça. Se a aeromoça estiver ajoelhada no chão, ai meu pai, vai cair. Todo mundo vai ficar desesperado. Agora, se você olha para a aeromoça, o avião está balançando, mas ela continua servindo o chazinho, como se nada tivesse acontecendo, você pensa: bom, acho que está tudo normal. Tá tudo bem, né? Então, ele fez esse comparativo e eu guardei, né? Porque se eu ficar desesperada, todo mundo vai ficar em pânico em casa. Sim. E é muito importante que a gente se preocupe com o autocuidado, né? Porque a gente está falando que dentro da pandemia, o índice de doenças emocionais ele tem aumentado muito. E como é que eu faço para não adoecer? Né? Eu preciso sentir, eu preciso olhar para mim e começar a perceber. Mas Elaine, não dá tempo, porque eu tenho que colocar as crianças para fazer a lição de casa, eu tenho que limpar a casa, depois eu tenho que entrar no meu trabalho online, e aí eu tenho que fazer o almoço e para tudo, né? Vamos pensar como você deu o exemplo, né, do avião. Quando a gente anda, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, existem lá aquelas orientações, né? E eles falam, quando a máscara cair, em caso de despressurização da aeronave, as máscaras vão cair no seu colo e você precisa colocar primeiro em você e depois ajudar a pessoa que está ao seu lado. Por que primeiro em você? Se, por exemplo, se do seu lado vai estar o seu filho. Por quê? Se perder o oxigênio dentro da aeronave e você não tiver colocado em você, se você estiver apavorada, você não coloca nem em você, nem nele. E aí morrem os dois. Então, se você tiver com a máscara recebendo oxigênio, você consegue ajudar o seu filho e talvez outras pessoas que estejam do seu lado, porque vai estar todo mundo nervoso, com medo, né? Então, é olhar para isso. A mulher, ela precisa, não só a mulher, mas o homem também, né? Mas é necessário que a gente olhe para esse autocuidado. Eu preciso saber como é que eu tô hoje. Hoje eu defini que eu estaria em 30 graus, mas eu tô em 5. Como é que eu faço para chegar nos 30? Né? Então, de repente, eu sei que se eu cantar uma música, se eu ligar o rádio e dançar na sala por meia hora, a minha temperatura sobe automaticamente a da casa sobe também. Né? Então, a ideia de conversar com os filhos, que a Mayra também colocou, acho que de uma forma muito bacana, né? A gente precisa falar. Como é que eu quero que meus filhos falem sobre emoções se eles nunca me viram falar sobre emoções? Eles só escutam, vai para lá que eu já não tô boa. Ai, vai para lá, não vem não que eu já não tô bem. O que é isso? O que que essa criança, né, dependendo da idade, o que que ela está entendendo? Que eu sou o problema. A minha mãe diz que não está bem quando eu chego perto, logo eu devo ser o problema, né? Então eu preciso tomar Ai, que cuidado. triste. Se eu Nunca não estou pensei nisso. bem, vamos pensar com a cabecinha da criança, né?
Vamos pensar de uma criança de 3, 4, 5 anos, como é que ela entende o mundo? Então, se eu não estou bem, eu preciso falar sobre as minhas emoções para o meu filho. Olha, filho, hoje a mamãe está um pouco triste, porque a mamãe não conseguiu entregar o trabalho que tinha que entregar na hora, mas a mamãe vai tentar melhorar, eu vou escutar uma música, eu vou tomar um banho mais demorado. Quando a mamãe sair, pode ser que a mamãe esteja melhor. Tudo bem se você ficar lá na sala? Tudo bem se você for brincar no seu quarto? E eu ensino para essa criança o quê? A sinalizar quando não está bem. Então, de repente, eu estou na TPM, mas se eu disser para o meu filho, olha, a mamãe está de TPM, ele não vai entender. Mas se eu disser para ele, filho, a mamãe está um pouquinho brava, né? A mamãe está com um sentimento de, sabe quando você está nervoso, quando o seu carrinho quebra e você fica triste, chora? Então, hoje a mamãe está assim. O que que quebrou, mamãe? Não foi o seu carrinho. De repente, a mamãe não conseguiu arrumar ou fazer ou sei lá, né? De repente, colocar ali aquilo que está acontecendo na tua rotina. Então, Eu tô tudo com bem se dor, você ficar, né? Eu tô com dor, né? né? A mamãe não tá bem, a mamãe tá indisposta, a mamãe tá com sono, a mamãe não dormiu bem à noite. E por isso a mamãe tá um pouquinho triste. Tudo bem se você brincar no seu quarto? Tudo bem se hoje a gente não brincar junto? Percebe que é diferente? E aí, quando essa criança tiver com esse sentimento, ela já aprendeu a falar sobre ele. Porque a mãe fala o que está sentindo e sinaliza o porquê e o que vai fazer de acordo com aquele sentimento. Então a criança ela aprende que se ela estiver triste, ou se ela estiver com dor, como a mãe dela faz, ela pode de repente deitar um pouquinho, ouvir uma música, tomar um banho mais demorado, que a mamãe depois daquilo fica melhor. E aí ela aprende a lidar com Tirar as um olhinho emoções. essencial. Né? Se tiver um olhinho essencial, né? Para as Os mamães meus os pedem. Quando cítricos, eles não estão né? bem, eles pedem. Os cítricos são muito bons, né? Não só o lavanda É. para ansiedade, mas todos os cítricos são muito bons, principalmente para ansiedade, depressão, ajudam muito, né, a elevar o humor. Então, é usar essas ferramentas que a gente tem. Porque se a mulher for sempre a última a ser cuidada, o que que ela oferece para essa família? Vamos pensar que a gente está em quarentena há 3 meses, né? Um pouquinho mais que isso. E aí a mulher já está super estressada, e aí vamos pensar que às vezes ela está de pijama o dia inteiro, a vaidade já está lá debaixo da sola do chinelo, né? Para aquelas que não estão trabalhando, o home office não precisa aparecer numa câmera, então ela já não se arruma mais, ela passa um tempo sem ir no salão, porque os salões estavam fechados, não faz a sobrancelha, não arruma as unhas, e aí aquelas crianças o tempo todo chorando, pedindo atenção, porque as crianças também ficam estressadas, elas também têm dificuldade para lidar com as suas emoções. E aí quando a criança exige muito da mãe, a mãe dá um grito, dá uma chinela, e aí imagina, né? O caos está instalado. E aí no outro dia, aí ela foi dormir tarde porque ela já estava nervosa, ela dorme pouco, ou ela está muito ansiosa com medo do futuro desses filhos ou dela mesma, ela não dorme à noite, no outro dia ela acorda mais estressada ainda, e aí o ciclo vai só piorando, né? Caos, né? Então, É o caos, é, caos emocional. exatamente, então é preciso se colocar como primeira dessa fila. As crianças precisam fazer a atividade da escola, mas lá como a Mayra novamente, né, falou, hoje vai ser arroz, sei lá, vai ser um miojo. E tá tudo bem se os seus filhos comerem miojo uma vez ou outra. Não é a refeição ideal, mas hoje você não tá afim de ir pro fogão. E tá tudo bem. Porque se você for pro fogão de mau humor, a comida vai sair ruim, você já foi estressada e vai ficar mais estressada porque a comida não deu certo. E aí as crianças não querem comer aquilo porque elas não gostaram do sabor. E aí você já se sente, né? Percebe que uma coisa vai Pior puxando a ainda, já outra? começa a chorar, joga É, fora a comida. então eu preciso Terrível, ser a né? primeira dessa fila, né? Se eu acordei e não tô bem, o que me faz bem? De repente, a gente não pode fazer grandes passeios, mas eu posso ir para quem mora em casa, eu posso de repente ir tomar um sol na frente da minha casa, na calçada com as crianças. Eu posso de repente brincar de pega-pega com os meus filhos. Eu posso de repente deixar a casa, esquecer da casa naquele dia e de repente fazer um cine pipoca dentro Cinema da em casa, né? sala. Entende? Só que a gente está tão preocupado com o que vai ser amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, se eu vou ter o meu trabalho amanhã, que a gente está esquecendo das relações. A pandemia vai passar,
mas as doenças emocionais que a gente adquirir dentro da pandemia, elas vão ficar. E o que que a gente vai fazer com elas depois? Porque depois que acabar a pandemia, não vai ter mais a desculpa do confinamento. Eu vou ter que ir para a rua, né? Mas eu já estou, de repente, num quadro de ansiedade que eu não quero mais ir para a rua. Eu já estou num quadro que, de repente, eu não consigo mais me reconhecer como mulher, porque o meu papel de mãe, de esposa, de dona de casa foi exacerbado nesse período. Então, é preciso, né, que possamos olhar para nós, né, não só mulheres, mas se tiver homens, né, também, é preciso olhar para aquilo que é mais importante. A pandemia passa, mas os danos que forem causados dentro da pandemia, eles vão ficar quando a pandemia acabar. Então, se eu estou num quadro de ansiedade, e eu estou me alimentando muito mal, comendo demais, e eu estou ganhando peso, quando a pandemia acabar, o peso vai acabar junto? Não. Quando de repente eu Hum, tiver que voltar para o meu trabalho para pensar. presencial e vou vestir aquela roupa, né, que eu sempre gostava de usar, e ela não me serve mais, como vai estar a minha autoestima? Como é que eu vou estar diante disso tudo? Porque a pandemia acaba, mas o peso que eu ganhar não acaba. Se eu desenvolvo um transtorno de ansiedade por conta desse caos instalado, a pandemia acaba. O transtorno, se não for tratado, não. Né? Assim, a depressão e todas as outras coisas que a gente vai desenvolvendo. E as crianças, né, estão sofrendo um impacto muito grande. Por quê? A falta da escola, a falta dos amigos, a impaciência muitas vezes dos pais que também estão sobrecarregados. E o que vai acontecer com elas depois da pandemia? Que aí todo mundo se separa, né? Porque antes o problema era eu não tinha tempo para minha família. Agora eu não tenho paciência com a minha família. E quando acabar a pandemia, vai ser o quê? Né? Então a gente precisa pensar que é um processo transitório e que vai passar. Claro que algumas coisas são esperadas. Não dá para ser a Cinderela no momento da pandemia, né? Não é isso, mas é começar a olhar, principalmente agora que a gente já está num processo, né? Que acho que o tempo maior de confinamento já foi, então agora provavelmente isso vai estar diminuindo, né? Já tem muitas coisas funcionando, mas é começar a olhar qual é os laços, quais vão ser as histórias que vocês vão contar, sentar depois de um dia de trabalho, quando tudo voltar ao normal? Como é que vocês vão lembrar dessa pandemia? Como é que as crianças vão falar sobre esse processo quando elas estiverem na adolescência? Quando a Patrícia falou, né, sobre pensar, fazer a pergunta, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Como é que eu vou estar falando sobre esse processo de pandemia daqui a 5 anos? Será que eu vou falar que foi um processo triste, ruim, né, pelas vidas que foram perdidas, mas dentro da minha casa eu consegui produzir, eu consegui colocar as coisas em ordem, eu consegui me reestruturar emocionalmente, ou eu vou contar que a pandemia não foi só fora da minha casa, né? Ela não acabou quando encontraram a vacina do vírus, mas ela continuou, porque depois da pandemia o meu casamento acabou. Porque depois da pandemia, os meus filhos não conseguiram mais ter uma relação de amor e de educação que eu pretendia que eles tivessem. Depois da pandemia, foi quando eu perdi, né, ou eu ganhei muito peso e eu não consegui nunca mais voltar a isso até hoje, né? Vamos pensar que eu estou lá falando daqui 5 anos. Quais são os efeitos que vocês vão discutir daqui 5 anos? Porque esses 5 anos começam agora. Eu vou chegar daqui 5 anos, né? Se a gente está, hoje é o 9, né, de julho de 2020, quando eu chegar em 9 de julho de 2025, o 9 de julho de 2020 vai contar, né? O 9, o É 10, verdade. todo esse ano vai contar. E o que eu fiz para contar essa história durante né, desses 5 anos para frente? Olha, tem uma perguntinha para você. Tá conseguindo ver? Como controlar a Tem alguma ansiedade nessa dica para quarentena? controlar a ansiedade nessa quarentena? A gente tem alguns exercícios de respiração. Uma das coisas que tem ajudado muito, né, e não é todo mundo que consegue fazer, mas para quem consegue, é muito bom. A meditação, né, já tem muitos estudos científicos falando a respeito da meditação.
que ela é muito benéfica, né, para diminuir a ansiedade. Por quê? Nesse momento de pandemia, a gente está num fluxo muito grande de informação. A gente está com a TV ligada o dia todo, às vezes o marido está com o notebook ligado, a esposa está trabalhando pelo celular e os filhos por um outro aparelho eletrônico e também. Então, a gente está o tempo todo com excesso de informação. A meditação, ela faz uma limpeza nesse excesso de informação, porque é um momento que eu vou ficar, que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, o tempo que você conseguir, parado, prestando atenção na sua respiração. Então, na internet é oferecido uma série de meditação, né? Dos mais variados tipos, só com música guiada, sem guia, de tudo que você quiser. Então, é interessante fazer uma tentativa, né? Se a pessoa é. Elaine, eu sou muito ansiosa, eu não consigo sentar para fazer uma meditação. Exercícios de respiração, que eles funcionam de que maneira? Eu vou inspirar contando até 3, vou segurar contando até 3 e vou soltar pelo nariz contando até 6. Por quê? Quando eu diminuo a minha respiração, eu vou diminuir o meu ritmo cardíaco e automaticamente eu vou diminuir a circulação desses hormônios que a gente falou no início, que é a adrenalina e o cortisol, né? Então, automaticamente eu passo a diminuir. Quantos ciclos eu vou fazer? Faça inicialmente 5. Ainda estou me sentindo ansiosa, faço mais 5. Então, eu vou inspirar contando até 3, vou segurar a respiração contando até 3 e vou soltar pelo nariz contando até 6, né? É um treino, às vezes é difícil, né? Mas conforme a gente vai treinando, fica mais fácil. E aí, então, meditação, respiração e buscar coisas que a gente gosta de fazer, né? Se de repente eu tô atropelada com os afazeres da casa, dos filhos, então eu preciso buscar alguma coisa que eu goste de fazer, né? Eu tenho percebido nos atendimentos e nas palestras que eu tenho feito, né, nos comentários das pessoas que se perdeu muito da autoestima nesse processo. E a autoestima não é só beleza. Ela, de repente, talvez a gente pode falar que ela transparece na forma com que eu me arrumo, mas a autoestima ela é muito mais que beleza. É a forma que eu me vejo no mundo, né? Então, se eu estou me vendo como desmotivada, se eu me vejo como incapaz, se eu me vejo como alguém que não consegue. Interessante quando você, Poliana, falou sobre o seu exemplo, né? Quando a Mayra estava falando, você falou: eu me sinto a pior mãe do mundo quando eu vejo lá você postando a foto com a sua filha e ela tem aquele jogo que você preparou, né? É importante olharmos para isso, né? Quando eu olho para as minhas limitações, isso me traz um sofrimento, a gente está falando de autoestima também, né? Porque é a forma que eu me vejo. Provavelmente você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Por quê? A sua Obrigada. Eu imperfeição. repito isso muitas vezes para me manter sã. Eu falo assim: se eles têm eu como mãe, é porque é a mãe que eles merecem. Sim, e é que eles Eu precisam, porque tento a vamos minha melhor pensar. versão, mas é a mãe que eles merecem. Sim, e tem uma frase do Tadashi Kadamoto que ele diz assim: a imperfeição dos pais é perfeita para os filhos, né? Então a Ai, que linda. imperfeição de vocês, pais, é perfeita para os filhos de vocês, porque é nessas Vou até anotar. imperfeições que eles vão se tornar aquilo que eles precisam se tornar. Então, essa autocobrança, principalmente nesse período, né, que é atípico, ela pode ser muito prejudicial. Ela pode ser não, né? De fato, ela é muito prejudicial. Então, talvez seja um momento para a gente resgatar, né, os laços. Quando vai voltar ao trabalho, a gente não sabe, né? Para alguns já voltou, para outros vai demorar. Quando vai voltar à escola, a gente não sabe. Mas para quem tem filhos, o seu filho só vai ter a idade que tem hoje por 1 ano. Se o seu filho tem 5 anos, ele só vai ter essa idade por apenas 1 ano. E o tempo da pandemia não vai parar o relógio cronológico dele. É só 1 ano. Então é só esse tempo que você tem para aproveitar essa fase do teu filho. A pandemia vai durar 4, 5, 6 meses, 1 ano, mas ela também vai passar. Mas como é que você vai ficar depois de tudo isso? Ele só vai ter
só vai ter 6 anos uma vez. É. Exatamente. E tudo isso vai passar, né? Então a gente precisa pensar, vai passar, mas eu preciso tomar muito cuidado com as coisas que eu vou adquirir nesse momento, porque a pandemia vai passar. Mas as doenças, talvez, que eu adquiri agora, elas vão continuar depois da pandemia, né? O ganho de peso, a insônia, a ansiedade, ela vai continuar, né? Se eu quebrar, romper laços por conta do estresse, esses laços vão continuar rompidos depois da pandemia, né? Ou seja, eu começar a ter problemas no meu casamento porque está se vendo todos os dias e a gente não está conseguindo acertar os ponteiros, esse casamento ele não vai ser resgatado quando a pandemia acabar. Porque se ele acabar agora, a pandemia acaba e o casamento já acabou também. Então é olhar, Tá junto, né, né? para esses laços que a gente está tendo, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo sofrendo com isso. Então algumas coisas são normais, né, normais dentro do quadro da pandemia, o aumento da ansiedade, a falta da paciência, essas coisas são todas esperadas, mas é possível lidar com cada uma delas. Obrigada, Eliane. Muito Imagina, obrigada. é Acho um que foi prazer. muito válido. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta fora da ansiedade? Não, acho que tá. Acho que tá ok. Acho que você falou muito bem, pegou bastante, né? E muito, muito obrigada pelo seu tempo, tá bom? Já é um prazer, sempre um prazer. Obrigada, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou dar uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu acredito que quem entrou pôde aproveitar bastante. Eu agradeço o tempo de todas as participantes. Realmente vocês foram demais. E eu acho que o que é bom na vida da gente, a gente tem que partilhar com as outras pessoas. Por isso que eu quis dividir essas amigas com vocês e espero que vocês tenham aproveitado bem as dicas delas. Um beijo